Galerinha, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. Vai começar a aula do meu pai, que é o Michel Alisson. Obrigado, filho. Pessoal, desculpa a brincadeirinha ali. Vejam, começamos essa semana discutindo, colocando uma questão para vocês no fórum, questionando a respeito de um problema, né, o dilema do trem. Como decidir esse problema, como decidir essa questão. Como resolver um conflito entre tirar uma vida ou tirar 3 vidas. Vejam, a ideia aqui não é trazer para vocês, preparar vocês para um dia ter que enfrentar um problema como esse, de ter que lidar com salvar uma vida ou 3 vidas. Né? O propósito não é esse. Esse exercício é uma representação de um dilema moral, um conflito, um problema que vocês vão ter que se deparar ao longo daquilo que vem a ser a vida de vocês. Tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Como lidar com isso? Como tomar uma decisão com relação a isso? É possível que a gente consiga desenvolver uma solução para esse problema, que a gente consiga estabelecer parâmetros para a tomada de decisão numa situação como essa? Bem, nós vamos trabalhar hoje com uma ideia, um conceito de alguns autores que entenderam de que sim, é possível. É possível transformar a ética, a moral, a definição desse tipo de dilema, desse tipo de problema, como uma espécie de um cálculo matemático, né? De tentar solucionar o problema a partir de uma linha própria de raciocínio. Como é que isso vai se basear? É com base na idade do sujeito? É com base no fator de estar próximo do sujeito, de conhecer o sujeito? Como é que a gente define isso? Hoje vamos falar sobre utilitarismo. O utilitarismo, então. O que é o utilitarismo? O utilitarismo, nós temos 2 autores principais, que são o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, que vão tentar desenvolver, então, ou vão desenvolver, uma doutrina ética que vai tentar resolver o que vem a ser esses dilemas morais, como foi o caso apresentado aí para vocês do dilema do trem. Então, a proposição aqui é tentar trazer uma forma, um meio de solucionar aquilo que vem a ser esses conflitos morais por meio de algo racional, algo que eu possa quantificar, algo que eu possa trazer dentro de uma precisão para a tomada dessa decisão. Como é que eu faço para definir aquilo que vem a ser esses problemas, esses dilemas, de uma forma que eu consiga chegar em casa à noite, botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo, do tipo, eu tomei a decisão mais correta porque eu segui uma linha de pensamento. Né? Então, esse utilitarismo ele se baseia em uma forma de consequencialismo, ou seja, ele vai avaliar aquilo que vem a ser os problemas, os dilemas, a partir do seu resultado, a partir da forma como ele vai gerar consequências para aquilo que vem a ser o problema enfrentado. A ideia aqui é tentar agir de uma forma a buscar, a produzir sempre a maior quantidade de bem-estar possível. Então, o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill vão sistematizar essa ideia do princípio da utilidade e vão tentar aplicar eles nas mais diversas circunstâncias, nas mais diversas ideias. Isso vai funcionar bem para políticas públicas, vai funcionar bem para o meio empresarial, vai funcionar bem para diversos aspectos daquilo que tem a ser a vida do cotidiano. O utilitarismo ele tem uma forte influência sobre aquilo que vem a ser principalmente o direito consuetudinário. Quando a gente fala do direito inglês, do direito norte-americano, nós estamos falando de um desenvolvimento daquilo que vem a ser o utilitarismo proposto pelo Bentham em 1700 e pouco. Né? Então, o Bentham ele achava que os sentimentos morais eles poderiam ser classificados de uma tal forma que seria possível mensurar a sua intensidade e graduação. É como essa regrinha que nós estamos vendo aí.
A ideia é tentar avaliar o quanto que eu vou sentir de prazer, o quanto que eu vou sentir de dor e tentar colocar isso dentro de uma tabela, colocar isso dentro de uma régua. Eu vou avaliar como é que eu estou me sentindo a partir dessa circunstância, a partir desse problema. Ele acha que as pessoas são movidas a partir de dois sentimentos básicos. Aquilo que vem a ser o prazer, a satisfação, né? O ser feliz, e, por outro lado, a dor, o sofrimento, aquilo que deixa a pessoa triste. Então, a ideia básica dele é que a gente possa buscar, então, ponderar aquilo que vem a ser esses sentimentos. Para ele, o essencial é que a gente tome as decisões tentando buscar sempre o máximo de felicidade possível, sempre o máximo de prazer possível, em oposição àquilo que vem a ser a dor e o sofrimento. Então, as melhores decisões são aquelas que vão trazer mais felicidade e menos dor, menos sofrimento. Então, para ele, como esses sentimentos podem ser calculados, né, como essa ideia do que é a felicidade, o que é o prazer, o que é a dor, como eu consigo quantificar isso a partir daquilo que vem a ser esse sentimento, é possível, portanto, colocar isso numa balança e ponderar o que vem a ser essa situação, essa circunstância. Né? A isso nós vamos chamar então de cálculo hedonístico. Né? A ponderação sobre, diante de um determinado dilema, diante de um determinado problema, como é que eu resolvo esse conflito, como é que eu resolvo esse dilema. Para ele, né, para os utilitaristas, começando com Bentham, vamos basear naquilo que vai ser o resultado. Então, quando a gente fala do dilema do trem, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma situação, de um problema no qual nós temos 3 jovens e um senhor, em que eu tenho que decidir se eu vou salvar os 3 jovens ou se eu vou salvar o senhor. E automaticamente, ao salvar ao tomar uma decisão como essa, o grupo restante vai vir a falecer, vai vir a morrer. Então, o Bentham diz o seguinte: na hora que eu pondero sobre o que vem a ser essas circunstâncias, eu tenho que olhar quanto mais felicidade eu vou conseguir gerar ao tomar uma decisão como essa. Então, quando eu vejo os 3 sujeitos no trem, quando eu vejo aqueles 3 indivíduos que estão lá, colocados lá, pode vir a morrer, não são apenas 3 indivíduos, são 3 jovens que têm uma série de amigos, têm namorado, namorada, são 3 pessoas com famílias, provavelmente os pais estão vivos ainda, devem ter irmãos, devem ter uma quantidade enorme de pessoas que estão conectadas com ela. Enquanto um outro sujeito, com uma idade mais avançada, muito provavelmente a expectativa de vida dele é menor, já não deve ter mais tantos amigos, já não deve ter mais tanto contato com outras pessoas. O sofrimento causado pela morte dele vai ser menor do que o sofrimento causado pela morte dos 3 jovens. Então vejam, para o Bentham, eu posso, ao me deparar com uma situação como essa, ao do dilema do trem, eu posso colocar isso numa balança e ponderar sobre isso. Quanto que eu vou gerar de felicidade e quanto que eu vou gerar de dor a partir do momento em que eu vou deliberar sobre essas circunstâncias. Eu vou deliberar sobre esse conflito que eu estou me encontrando. Então eu vou buscar tentar resguardar cada vez mais uma maior quantidade de felicidade, gerar uma maior quantidade de pessoas felizes e uma menor quantidade de sofrimento. Para o Bentham, então, num dilema como esse do trem, eu devo salvar as 3 pessoas e deixar que o idoso, né, a pessoa mais velha ali, que seria uma pessoa só, que ela venha a falecer. Essa é a ideia essencial do utilitarismo. Tentar resguardar o que vem a ser o máximo de felicidade, o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. Né? Como doutrina ética, o utilitarismo afirma que a busca do máximo de satisfação é um objetivo, então, supra-individual e intersubjetivo. Então, o Bentham diz, olha, a forma como eu vou resolver isso, como eu vou resolver esse conflito, não está baseado no meu parentesco, ou se os 3 jovens são próximos de mim, ou se são meus inimigos. Isso foge da alçada daquilo que vem a ser
o meu grau de particularidade com relação a eles. Isso não pode interferir sobre aquilo que vem a ser o resultado. A decisão tem que ser tomada acima disso. Eu preciso deliberar a respeito daquilo que vem a ser esse grau de satisfação e de felicidade geral maior. Então eu não posso me preocupar comigo mesmo, eu tenho que tomar decisões que vão gerar a maior felicidade por parte das pessoas. Ele vai supor, então, uma relação harmônica entre a utilidade privada e a utilidade pública. Ou seja, aquilo que gera mais prazer, mais felicidade e menos dor para mim, dentro da minha esfera privada, dentro da minha casa, das minhas relações, das minhas decisões, daquilo que vai afetar exclusivamente a mim, isso pode estar conectado com aquilo que vem a ser a utilidade dentro do aspecto público, do aspecto coletivo. Ou seja, eu vou tomar decisões que para mim são importantes para minha felicidade naquele determinado momento, mas não posso deixar que isso se sobreponha àquilo que vem a ser essa felicidade geral das pessoas, para que eu alcance uma maior quantidade de satisfação por parte das pessoas de um modo geral. Eu não posso deliberar exclusivamente a partir daquilo que vem a ser o meu interesse pessoal. Para ele, o mais elevado objetivo da moral, então, é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor, aquilo que ele vai chamar de maximizar a utilidade. Então, sempre buscando o máximo de felicidade, o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. O que vai ser, então, a utilidade para o Bentham? É tudo aquilo que produz prazer ou felicidade e evite a dor ou o sofrimento. Para o Bentham, o cidadão só vai dever, então, obediência ao Estado na medida que esse comportamento contribui mais para a felicidade geral do que a desobediência. Ou seja, aquelas decisões em que o governo toma, ele delibera, ele decide a respeito daquilo que vem a ser a vida das pessoas, eu não posso me opor àquilo que vem a ser a norma, dentro daquilo que vem a ser a proposição. Então eu crio a regra, eu crio a norma. A norma é aprovada com o intuito de buscar essa utilidade, ou seja, de gerar o maior grau de satisfação possível para as pessoas. Mas é durante o período de experimentação disso, durante o período em que as pessoas vão fazer o uso daquilo que vem a ser essa norma, essa regra, é que elas vão perceber se aquilo de fato está trazendo mais felicidade ou se aquilo está trazendo mais dor e sofrimento. Então, por exemplo, a gente estabelece um imposto. Então, aí, o IPVA estabelecido como algo que vai nos trazer contribuições para aquilo que vem a ser as estradas, as rodovias, as vias públicas. Então, é uma atitude que é dolorosa? É atitude dolorosa, afinal de contas, quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Mas a gente paga isso porque a gente tem a perspectiva de que isso vai retornar para nós sob a forma de serviços públicos mais eficientes, serviços públicos mais duradouros, que a gente vai ter um acesso a rodovias com bom asfalto, com boas estradas. Então, para o Bentham, é exatamente essa situação que a gente vai se deparar. Quando a gente lida com o utilitarismo, dentro da esfera da atuação do Estado, é exatamente nessa perspectiva que ele está trabalhando. A ideia de que é justamente no experimentar que eu vou perceber se aquilo me traz mais felicidade ou mais dor. Nesse sentido, eles vão defender, pelo utilitarismo, a ideia de que a liberdade de expressão é algo essencial para a felicidade geral das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm que poder ter a liberdade de criticar o governo, têm que ter a liberdade de criticar as normas, têm que ter a liberdade de falar mal daquilo que vem a ser as ações tomadas pelo poder público e que vão gerar dor e sofrimento para as pessoas e não felicidade. Então, o utilitarismo, pela sua essência, pelo seu surgimento, de novo, é base para aquilo que vem a ser o direito consuetudinário, é base para aquilo que vem a ser o positivismo inglês e o positivismo norte-americano. O utilitarismo vai defender que o sujeito precisa ter a oportunidade de poder se manifestar, de poder criticar aquilo que vem a ser as ações do governo, porque
Se eu não fizer isso, se eu não demonstrar o que vem a ser esse sofrimento, se eu não poder demonstrar o que vem a ser essa dor que eu estou sofrendo por conta das medidas postas, eu não vou alcançar a felicidade geral das pessoas. Eu preciso ter isso claro, né, para todos, o quanto uma norma está alcançando a sua utilidade ou quanto ela não está alcançando a sua utilidade. Aqui no cantinho da tela coloquei aí 2 sugestões de filmes que vão tratar justamente da importância de poder fazer a crítica ao governo, né, de poder se posicionar contra aquilo que vem a ser as crises, né, as dificuldades, as decisões erradas. Né. Os dois, por acaso, não por acaso, né, são exatamente sobre o mesmo problema, a mesma situação. No Preto e Branco ali, um filme mais antiguinho, Todos os Homens do Presidente, e o de baixo, o Post, A Guerra Secreta, né, que é um filme mais recente. Os dois estão tratando da mesma coisa, o escândalo de Watergate. Então, bons filmes aí para refletir sobre o que vem a ser liberdade de imprensa, para refletir sobre o que vem a ser essa ideia da utilidade pública de poder criticar as ações, as políticas públicas, quando elas trazem mais sofrimento, mais dor, ao invés de trazer mais felicidade. Então, o Bentham vai trabalhar ainda com o conceito de punição, né? Para ele, quando a gente fala do direito penal, quando a gente fala de ações repressivas por parte do Estado sobre aquilo que vem a ser o comportamento das pessoas, ele vai fazer uma avaliação de que toda punição é um mal em si. Ou seja, quando a gente pensa sobre o que vem a ser uma sentença penal, né, quando a gente pensa numa pena de prisão, uma pena restritiva de liberdade, ela já está causando um mal, está causando um sofrimento. Veja, está causando um sofrimento. A ideia do utilitarismo é justamente que eu não cause sofrimento, que vai buscar o máximo de prazer, o máximo de satisfação possível. Então, ele rejeita a ideia de retaliação pura. Eu não posso simplesmente criar crimes, penalizações, simplesmente por penalizar. Eu não posso castigar por castigar. Isso tem que fazer um sentido, tem que ter uma lógica própria inerente a ele. Ou seja, não é qualquer coisa, não é qualquer crime, não é qualquer circunstância que eu vou justificar com uma sentença penal, com uma pena restritiva de liberdade. Isso vai depender muito daquilo que vem a ser o dano que foi causado para a sociedade. Se eu causei um dano, um sofrimento para as pessoas, o sofrimento que vai ser decorrente daquilo que vem a ser a sentença penal, a punição, ele não pode ser superior àquilo que vem a ser o dano sofrido. Então, quando a gente fala de um furto famélico, por exemplo, né, de poder, o sujeito que vai lá e rouba 1 quilo de arroz porque simplesmente está com fome, está tentando alimentar a família, o que é o prejuízo de 1 quilo de arroz comparado com uma pena restritiva de liberdade, do ficar retido dentro de um presídio? Para o utilitarismo, principalmente para o Bentham, não faz sentido, porque a punição, aquilo que vem a ser a sentença, ela é mais grave, ela é mais dolorosa do que aquilo que vem a ser um crime praticado. Então, para ele, não se pode aplicar a punição quando o crime pode ser compensado, ou seja, quando eu tenho uma outra medida que eu posso adotar para resolver aquilo que vem a ser o prejuízo causado, né, o direito restitutivo. Quando for ineficaz, ou seja, ele não impede um ato mais prejudicial, né? Quando a medida que eu vou tomar de punição, ela não vai resolver o problema, não vai resolver o conflito, ou seja, já causei um mal e vou gerar um mal mais grave ainda, um mal mais doloroso ainda. Né? É quando a gente fala, por exemplo, do crime de aborto, né? Quando a gente fala de criminalizar o aborto. Então, a pessoa já está passando por um momento difícil, já está passando por uma circunstância em que é extremamente dolorido, tem um abalo psicológico, tem um abalo físico-químico na pessoa, e eu ainda vou pegar esse problema, isso que está acontecendo, e vou piorar ainda mais a circunstância. Por quê? Porque eu vou colocar essa pessoa
presa, né, dentro de um momento de alta fragilidade, de alta complexidade daquilo que quer ser o problema pelo qual ela está passando. Quando a pena também for excessivamente onerosa, quando é muito mais desgastante do que aquilo que venha a ser o dano, o prejuízo, ou ainda quando a sentença ela for desnecessária, quando não tem uma razão de estender aquilo que venha a ser essa sanção penal que vai ser desenvolvida, né? O outro autor é o John Stuart Mill, então. Ele vai defender que a vida política deveria ser marcada por uma maior liberdade individual, um governo mais responsável e uma administração governamental eficiente. O Mill se foca na discussão do utilitarismo a partir daquilo que vai ser o conceito de liberdade. Vocês devem ter lido no texto, né? O texto se aprofunda um pouco mais a respeito dos conceitos do Mill. Eu não vou detalhar tanto aqui, a ideia não é essa. Mas o Mill vai se aprofundar nesse aspecto que o Bentham trabalhou, da ideia da liberdade das pessoas poderem criticar, poderem se expressar. Porque se os indivíduos não puderem se expressar, se eles não puderem se manifestar, eu não vou conseguir alcançar nunca aquilo que venha a ser a utilidade, porque as pessoas estão sofrendo sem ter a possibilidade de poder apresentar aquilo que venha a ser o seu dilema, o seu problema. Ele vai ser, então, defensor da democracia liberal. Todos eles são liberais, né? Tanto o Bentham quanto o John Stuart Mill. O Mill vai defender, então, o governo representativo. Ele vai dizer que a liberdade, então, para o desenvolvimento da individualidade, que é algo essencial para o sujeito. A principal obra dele é a da Liberdade, que vai discutir os limites do poder que a sociedade pode exercer sobre os indivíduos de forma legítima. Uma das discussões do Mill é justamente até onde vai o papel do Estado. Vejam, ele é um liberal no momento em que a gente está consolidando aquilo que vem a ser o Estado moderno, né? Ele está ali naquilo que vem a ser o papel de discussão, rediscussão daquilo que é o papel do Estado. Então, essencialmente, ele começa a levantar questões que até então não se estava discutindo dentro dessas perspectivas que ele sinaliza, que é a questão do envolvimento da liberdade com relação ao que vem a ser esse poder do governo. O Mill vai colocar a seguinte questão: o Estado, ele surge dentro desse momento para atender uma determinada finalidade. Quando a gente fala do Estado liberal, né, o Estado moderno, a gente sai daquele movimento da aristocracia, lá da monarquia, do rei, e adentra nesse Estado liberal, do Estado mínimo, um Estado com a menor participação possível daquilo que vem a ser a figura de intervenção do Estado na vida das pessoas. Porque quando a gente discute ali a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que a gente já comentou na nossa aula presencial, já discutimos que essa primeira dimensão é justamente uma discussão referente aos direitos negativos do Estado, ou seja, o que o Estado não pode fazer. O Estado não pode me prender injustamente, o Estado não pode me matar injustamente, né? Tem que controlar aquilo que é o uso do poder repressivo por parte do Estado. O Estado não pode tomar minha propriedade, não pode tomar meus bens. Então, a gente fundamenta aquilo que vem a ser esse Estado a partir dessa perspectiva, de que o Estado tem que intervir o mínimo possível na vida das pessoas. Só que, nesse momento, ele está se deparando com uma situação em que o Estado ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está se ampliando. Ele está decidindo cada vez mais a respeito da vida privada das pessoas, está decidindo cada vez mais a respeito daquilo que vem a ser o que o indivíduo, o que o sujeito, o que as pessoas podem ou não podem fazer. E ele olha para isso com um grau de preocupação. Afinal de contas, como um bom liberal, né, ele não entende isso como a forma adequada pela qual o Estado deve trabalhar. Então, ele vai perceber alguns fenômenos como a tirania da maioria, essa ideia de que a maioria vai deliberar, vai decidir, e a minoria vai ter que simplesmente acatar, aceitar e se conformar com relação a isso. E para ele isso começa a ser um problema, porque afinal de contas,
nós estamos gerando sofrimento, estamos gerando dor. Por mais que tenha uma quantidade razoável de pessoas que estejam contentes com aquilo, nós também estamos gerando dificuldade, também estamos gerando dor ao mesmo tempo. Ele também vê, então, esse florescimento do poder governamental, o quanto que o Estado começa a crescer, a trazer mais atribuições para si, a desenvolver uma atuação ainda mais forte naquilo que vem a ser a vida das pessoas. E ele vai ver, então, como ameaça à liberdade dos indivíduos, a necessidade de uma redução do poder coercitivo e da capacidade reguladora do Estado, para instaurar, então, um equilíbrio dinâmico e harmonioso. A ideia aqui é que o Estado ele continue mínimo, não se expanda da forma como ele está se expandindo, né? Deliberando tudo a respeito daquilo que vem a ser a vida das pessoas. Ele acredita na liberdade, na igualdade, e por isso ele vai entrar na discussão de gênero. O John Stuart Mill é um dos primeiros homens a entrar no debate a respeito de gênero e vai trazer isso justamente para aquilo que vem a ser as discussões da liberdade, as discussões a respeito do direito, as discussões a respeito do Estado. O que ele coloca? Ora, se boa parte das pessoas tem que ter felicidade, né, se a maioria, a ideia é trazer essa felicidade geral, essa alegria geral e evitar o máximo de dor possível, por que é que nesse momento as mulheres não têm oportunidade de voto? Por que que nesse momento as mulheres não podem ser votadas e nem votarem? Ele entra nesse debate, ele entra nessa discussão, não por simplesmente acreditar pura e simplesmente de que, coitada das mulheres. Não é isso, longe disso. A discussão dele é, se metade da população, ou até um pouco mais, um pouco menos, não sei, se metade da população são de mulheres e a gente busca a felicidade geral, a felicidade geral só vai se dar efetivamente a partir da manifestação por parte das pessoas daquilo que vem a ser as suas dores, daquilo que vem a ser os seus sofrimentos. Se as mulheres, que são metade da população, não conseguirem expressar o que vem a ser os seus dilemas, os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos, não vai ser possível rever aquilo que vem a ser o comportamento das pessoas para poder gerar esse maior grau de satisfação, maior grau de felicidade possível. Então, para ele, é essencial ao sistema democrático, é essencial ao princípio da liberdade a participação igualitária de homens e mulheres dentro daquilo que vem a ser o sistema político. Não é possível desenvolver democracia, não é possível desenvolver um Estado útil, né, pelo princípio da utilidade, se as mulheres não tiverem a oportunidade de poder se manifestar, de poder votar, de poder ser votado. Então, o Mill traz esse debate, essa discussão. É um grande defensor da democracia, é um grande defensor, né, da liberdade. Agora, vamos começar a discutir, então, essas são as ideias, os conceitos gerais daquilo que os autores vão trabalhar. Vamos começar a discutir agora a respeito das críticas inerentes ao utilitarismo. A gente vai discutir alguns exemplos, algumas circunstâncias que o autor Michael Sandel, que é um professor de filosofia do direito de Harvard, ele tem algumas aulas, ele tem umas videoaulas dele, inclusive, disponíveis no YouTube com legenda em português. Eu recomendo aí para quem quiser assistir. Mas, essencialmente, é aquilo que ele trabalha de conceitos, de críticas sobre o que vem a ser esse pensamento utilitarista, a gente vai tentar reproduzir aqui nessa aula. Então, vamos assistir um pequeno vídeo curto a respeito daquilo que vem a ser essa história do navio Mignonette, uma história verídica que aconteceu em 1884 na Inglaterra. Vamos ver como é que isso afeta o que é o conceito do utilitarismo.